No oferecimento de pocilga.com.br, está no ar mais um VaraCast. Sim, meu nome é Ramon Prates e no programa de hoje vamos falar sobre um tema que acredito eu que nós nunca falamos aqui no podcast. Vamos falar sobre literatura, que para quem não lembra, o L lá da Pocilga é de literatura. Sim, sim. E aí eu começo já perguntando: vocês já ouviram falar em literatura de cura? Ou em inglês, healing fiction? Ou outra tradução também seria ficção de cura? Pois é, vamos comentar aqui um pouco sobre esse tema que foi proposto aqui por uma das nossas convidadas. Mas antes de apresentar nossa convidada de fora, vou apresentar nossa viciada em série, que também é viciada em leitura, Elaine Fonseca, dê seu olá. Meu olá é bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto, né? Já que eu adoro Medo e Delírio em Brasília, tenho que, tenho que citá-los. Sim, sim, muito bem. E quem está de volta aqui no Paracast, que participou lá, acho que em 2018, num programa sobre as melhores séries, e que participou do nosso programa anterior, dando uma dica de série, é ela, Jennifer Geraldine, que também foi que instigou aqui, que deu essa sugestão de pauta de hoje. Dê seu olá. Oi, gente, tô de volta. Muito bom estar de volta. No 2018, no tempo Antes da antes da pandemia. pandemia. Isso foi em outra época, né? Outra época, outra vida. Ai, gente, que tenso. Mas eu lembro, sabe, você falou agora, eu falei, eu lembro, eu tava em Salvador ainda, que agora eu voltei a morar no interior. Na época eu tava morando em Salvador ainda, veio aqui na lembrança. Ó, que legal. Sim, sim. Então, antes de eu te perguntar como é que você descobriu, você é viciada também em leitura, você tem seu blog, podcast, mas antes da gente começar a falar aí sobre o tema, né, literatura de cura, que foi você que trouxe, eu dei uma pesquisada, né, sobre o tema, então, só dar uma definição rápida para a gente, a partir disso, começar a falar, né? Bom, segundo Rafael Hermes, do site Os Melhores Livros, é um novo gênero literário que se destaca por oferecer narrativas reconfortantes, revigorantes e livres de enredos complexos. Já segundo Karine Vale, do site Zero Hora, é uma literatura que se propõe a oferecer histórias capazes de confrontar os leitores e fazê-los enxergar a vida sobre uma perspectiva otimista. E aí, Jennifer, me conte como foi que você descobriu esse tema e o que você achou que seria interessante a gente falar aí sobre isso do ponto de vista aí dos leitores. Então, eu cheguei até esse tema, né, essa literatura de cura, quando eu iniciei um desafio bem pessoal, lá em 2022, de ler leituras leves. Por quê, né? Porque eu sou mediadora de leitura, né, tenho um clube de leitura aqui em Alagoinhas e pesquiso clubes de leitura também. Então, eu estou sempre de olho nessas tendências, né, literárias e tudo mais, por conta da pesquisa e por também ser mediadora e curadora de leitura. E nós vivemos uma época em que está no auge, principalmente na literatura brasileira contemporânea, livros com questões relacionadas ao racismo, a gênero, sexualidade, que são leituras bastante incômodas, né? Então eu vinha de uma leva assim de leituras incômodas, leituras muito densas, né, com questões complexas de racismo, gênero, sexualidade. E teve uma hora que eu falei assim: pelo amor de Deus, preciso de um respiro, eu quero uma coisa diferente, eu quero um final feliz aqui, eu quero rir, eu quero um negócio bobinho. E aí eu falei, vou iniciar esse desafio pessoal de leitura leve. Na época, eu encontrei, inclusive, uma coleção da editora Arqueiro, que chama, ainda existe, né? Romances de Hoje. Então, são aqueles livros fofinhos, com histórias de superação, histórias que se passam em cidades pequenas, que tem aquela mensagem final de esperança, de renovação. Sempre tem livro, tem literatura, cafeteria, biblioteca. Só para a gente fazer a conexão com séries, né? São livros tipo Vogue River, tipo Doces Magnólias, sabe?
É nessa pegada aí. Então eu comecei a falar, eu quero mais um pouquinho disso, né? E aí, pesquisando a lista, né, de livros, leituras leves e tal, eu cheguei nessa literatura, né, de cura, que chamam de literatura de cura, né? Que para mim está nessa categoria de leituras leves, que trazem temas que são, né, contemporâneos também, como alguns que eu li, mas de maneira leve. Eu vou pegar aquele livro e vou saber que vai ter um final feliz ali, sabe? Meio que seja capenga. Era disso que eu precisava. Porque, gente, é muita. Olha, gente, eu leio. Lá no Clube do Livro Alagoinhas, a gente tem uma piada interna que é o seguinte: nós estamos, até hoje, constantemente em busca do livro do final feliz, porque a gente só lê bagaceira. Não é porque, vocês procuram drama. Não é que a gente procura drama, é porque é o que tá hoje aí, sabe? A gente tem, obviamente, os grandes sucessos, né, de booktubers, né? O TikTok influencia muito. O novo hype agora do momento, novamente, é o Assim que Acaba, que fala sobre relacionamento abusivo. Então, é um tema denso também, Sim. Estreou né? o filme agora, né, no Estreou o cinema, filme agora, com exatamente. Blake Então, Lively, assim, são temas, pô, pesados. Então, eu quero ler um livrinho com capa, sabe, rosé, desenhos fofos, e que eu vou encontrar ali um final feliz. Esses livros são assim, né? Os livros, né? Vou falar aqui de um que tem a capa muito fofa, que é o Bem-vindo à Livraria peraí, deixa eu pegar o nome certo do livro aqui, porque para acabar de completar, o nome ainda é maravilhoso, assim. Bem-vindos à Esse, livraria Yunnan Dong, acho que é assim que se fala. porque acho que a origem, né, desse gênero vem muito da Coreia, né, do Isso, Oriente, né? isso. Então são capas que têm umas ilustrações fofinhas, então você olha assim e fala, aqui eu vou ter um negócio feliz, tá? Pelo menos eu espero. Então foi nessa minha busca, né, de trazer para o meu dia a dia. Eu leio, eu não considero que eu leio bastante, sabe? Mas a leitura está presente no meu dia a dia e eu sempre tento encaixá-la, principalmente para poder não ficar tanto tempo navegando na rede social, sabe? Para mim, eu prefiro estar lendo um livro, mesmo que seja ali pincelada, do que ficar o tempo todo rolando feed de rede social. Sim, Então, feeds infinitos, né? exatamente, né? Que a gente, na verdade, só fica num looping eterno ali do mesmo tema, né? Então, eu vou ler meu livro e vou buscar meu final feliz lá, relaxar, né? Então, eu comecei nessa intenção mesmo. Sim. E você, Elaine, você já tinha ouvido falar antes sobre esse tema? Você também participa de um clube de leitura? Como é que é a dinâmica lá do seu clube de leitura? Então, não, eu nunca tinha ouvido falar desse gênero, né, literatura de cura. Sim, participo de uma. Esse já é o terceiro ano que eu participo de uma roda de leitura, onde a gente também já sentiu mais ou menos isso que Jennifer comentou, e uma colega da roda, ela traduziu esse sentimento de querer ler coisas mais leves. Como é que ela falou? Ela falou assim: eu acho que no ano que vem a gente só deve ler livros Poliana. Isso. Então, porque de fato era um ano que a gente, não foi no ano passado, nós pegamos. Sempre tem um. Não é bem um tema, Roda, mas, por exemplo, posso chamar de tema. No ano passado, o nosso tema foi ler autoras da diáspora africana. Só pancada. Esse é só paulada mesmo. Então, chegou no meio assim do ano, essa minha colega, não, gente, pelo amor de Deus, eu não aguento. Então, eu super entendo realmente isso, acho que é plenamente justificável mesmo esse sentimento de querer ler coisas mais leves, de querer uma almofadinha, né? Quase como se fosse uma almofadinha psíquica, assim, para a gente deitar a nossa mente, sem contar que a gente tem que lembrar que, não sei se vocês já ouviram falar desse termo que chama Fear of Missing Out, chama Sim. FOMA, né? Sim, Uhum. Então, sim, que é aquela ansiedade generalizada, porque a gente é bombardeado com informação o tempo todo, e isso realmente, principalmente em redes sociais, né, no caso, obrigada, principalmente em redes sociais, e a gente se sente muito ansiosa, eu falo pelo menos por mim. Tem vezes, hoje eu estava escutando uma notícia, estava escutando um podcast que eu adoro, um podcast de política, chama Foro de Teresina,
E lá eles estavam falando de uma notícia que eu não tinha ouvido falar. Isso começou a me dar uma angústia. Assim, meu Deus, como é que eu não sabia que a Bolsa de Tóquio estava não sei das quantas? E aí comecei a me sentir angustiada e lembrei que eu tinha lido outro dia sobre esse negócio do fear of missing out. Eu acho que isso tem tudo a ver com esse nosso momento também, né? De querer essa almofadinha psíquica aí, porque acho que é super importante mesmo fazer esse equilíbrio, né? Entre a gente. Acho que se informar é importante, eu acho que a gente formar opiniões, né? Ter senso crítico, ler coisas para que nós tenhamos senso crítico e possamos criticar, enfim, a política, a sociedade, como fazer a nossa parte enquanto cidadão. Acho que tudo isso é importante, mas eu acho que no mundo de hoje faz muito sentido realmente a gente querer uma literatura de cura, e que bom que ela existe. É um pouco droga, um pouco salada, né? Exatamente, exatamente. Talvez esse sentimento também tenha se agravado justamente na pandemia, né? E aqui no Brasil, como a gente tem essa questão do hábito de leitura, é algo que não é propagado, né, nas classes mais baixas, né? Alguma coisa bem, infelizmente, ainda é muito elitizada, então a gente não pode nem querer, como é que chama? Julgar as pessoas por quererem optar por leituras mais leves, né? Até o que Jennifer falou, né? Tipo, em vez de ficar olhando feeds infinitos das redes sociais, é até melhor ler um livro, por mais que seja mais light, leve, do que ficar também se torturando nas redes sociais, vendo a vida perfeita das pessoas, né? Pelo menos vamos ver uma vida perfeita da ficção, né? Então, Não, Jennifer, só um adendo aí, na verdade, não é só a galera das classes mais baixas que não lê, não, viu, Ramon? Outro dia, acho que no ano passado, sim, saiu, sim. né, alguma estatística nesse sentido de que, sei lá, Classe C, D, C, que é tipo, acaba até lendo mais do que A e B, por exemplo. não, eu acho que, bom, não sei, mas assim, o que eu lembro que eu li no ano passado era que, tipo, quase ninguém compra livro no Brasil. Livro, não só de papel, mas no, sabe, assim, no Kindle. Então, assim, não, nem classe A, nem classe B, eu não gosto muito dessa sopa de letrinhas, né? Porque isso simplifica muitas coisas, mas nenhuma classe social tem o hábito da leitura. Isso é uma coisa, eu entendo que é uma coisa generalizada do brasileiro mesmo. Nós não. E aí a gente tem aí, obviamente, tá, a questão da educação, né? Tá sempre muito defasada e tudo, mas assim, tipo, eu também sou que nem Jennifer, assim, eu também não digo que eu leio bastante, não, mas a leitura está no meu dia a dia também, mas eu gostaria de ler mais também, mas eu não tenho, eu me forço a ter esse hábito, assim, de uns anos para cá, sabe? Porque senão se também realmente. Agora, eu sou uma pessoa, né? Vamos combinar aí também, sou privilegiada, porque eu tenho tempo, né? Se eu vou pegar a minha diarista aqui, que hora que você tem para ler? Não tenho, né, mesmo? Não é assim, né? Eu passo o dia todo com o radinho no ouvido, então é o que dá para fazer, né? Temos para hoje. Agora, a literatura de cura eu achei interessantíssimo, porque eu acho que é um caminho, de repente, também para abrir para esse hábito da leitura, né? Sim, com certeza. A gente já teve, assim, tem aqueles autores que acabam sendo se tornando mais populares, né? Já teve aquela época que tinha, tipo, Dan Brown, coisas do tipo, né? Que acaba virando modinha. Tem infanto-juvenil, né? Tipo, teve Harry Potter, coisas do tipo, né? Então é sempre interessante ver qualquer forma que você possa ter de instigar a leitura, né? Até quando você chega em qualquer livraria, também tem muita coisa assim de autoajuda, que é tipo pai pobre, pai rico, coisas do tipo que sempre também estão nas listas dos mais vendidos, né? Que é coisas, agora tá na moda coach, né? Então acho que talvez entre coach e literatura de cura, né? Pelo menos literatura de cura é mais honesto, né? O que que você acha, Jennifer? Antes de comentar, deixa eu só fazer um comentário aqui. A gente tem aqui no Uhum. Brasil, né, uma pesquisa que é muito famosa, que chama Retratos da Leitura no Brasil, que era realizada pelo Instituto ProLivro e o Itaú Cultural e o Ibope. E o negócio aqui é tão tenso que eles consideram leitor a pessoa que leu
inteiro ou em partes, pelo menos um livro nos últimos 3 meses. Então, se você lê, de repente, 2 capítulos de um livro, em 3 meses, você é considerado um leitor. O negócio aqui é tão lá embaixo, né, que uma grande pesquisa desse tipo considera, né, leitor quem leu. Você leu um capítulo de livro, lê, então você é leitor, né? É tão, né, aqui no Brasil é bem complexo, porque infelizmente a É, gente não daqui, tem, a é, gente daqui a, não daqui fale. a pouco vai ser até tipo, se você assiste filme legendado ou série legendada, pronto, você é leitor, né? Exatamente, né? Leitores nós todos somos, né? Nós estamos constantemente lendo, fazendo leituras, né? Mas aqui no caso específico, livros, que, enfim, é um instrumento, né? Que eu considero ainda poderoso, um instrumento, inclusive, de memória, né? Permanente de memória, né? A nossa história é aquela que, inclusive, está nos livros, né? É a considerada oficial, é que está no livro. Todo mundo quer publicar um livro para ser considerado escritor, né? Por mais que você publique na internet, por exemplo, num blog, num site, você só tem a coragem, a ousadia de dizer que é escritor quando você pega um livro ali e tem, né, seu nome na capa. Então, lembrando essa Tem, questão aí. tem também um monte de influência, né? Coisa do tipo que para se sentir validada, né? Tem que lançar um livro, né? Para as Isso. pessoas começarem a levar ele a sério, né? Exatamente. E eu concordo, né, totalmente com a Elaine quando ela fala, né, que é super compreensível que alguém queira, né, uma literatura de cura, uma leitura reconfortante no final do dia, né, e eu tenho, ela falou da colega dela da roda de leitura, e tenho aqui também no clube de leitura de Lagoinhas uma participante que ela diz, se eu quero ver sangue, se eu quero ver drama, eu ligo no jornal, meio-dia, é uma É, hora, ainda mais aí na Bahia, né? Que é ainda mais na tipo, Bahia. Eu ligo só no tem jornal, desgraça. no telejornal, entendeu? Tranquilamente. Aqui eu quero outra coisa, eu quero ir para outro mundo. Ela fica pirada quando a gente escolhe um livro que é denso, que é complexo, porque ela quer ler essas coisinhas mesmo. E eu entendo, total, sabe? E é uma coisa assim, quem pode, né, escolher, né, porque realmente a leitura aqui no Brasil é uma sequência de privilégios, eu acho, né? Quem pode ler, quem tem acesso ao livro, quem pode escolher. Então, assim, nossa, nesse mundo louco que a gente vive, eu quero, sim, ter a oportunidade de ir para um lugar feliz, um pouquinho do caos, né? A literatura, ela também sempre foi vista como esse lugar de fruição, né? De prazer. Eu vou ler para sair um pouco do meu mundo, para, né, para conhecer outros mundos, né? Tem a fantasia também. E aí, eu acho que a literatura de cura, ela pega, porque são livros, em geral, pequenos, em quantidade de páginas mesmo, pelo menos todos que eu li até agora, né, tipo 200 e poucas páginas. Acho que o maior que eu li dentro desse gênero foi o A Biblioteca da Meia-Noite. Então, são É, leituras. tava olhando aqui agora, acho que tem umas 300 páginas. Só que é uma narrativa muito fluida, muito rápida, assim, a escrita, ela não é aquela escrita complexa, entendeu? Então é uma linguagem fácil, você pega, dá uma sentada, por mais que tenha 300 páginas, você lê, se você engatar na história, se a história lhe interessar, né? E você vai ali naquele sentido de que, tipo, deixa eu ver aonde isso vai dar. Tem muito também daquela que eu vejo nos outros livros que eu li desse gênero, que é o Nada Acontece, que, assim, são livros, tirando a Biblioteca da Meia-Noite, os outros livros que eu li é muito cotidiano, é muito dia a dia, é muito vendo a vida acontecer e como é que a gente lida com as coisas da vida. Então, isso chama a atenção das pessoas também, né? Que é justamente aquela coisa de, eu quero me distanciar do drama, do caos, é a vida acontecendo e nada de excepcional acontecendo também, né, que inclusive, é um termo bastante utilizado, né, dentro da comunidade assim, literária, é o nada acontece, que são livros que é isso mesmo, é a rotina, é o cotidiano, nada de extraordinário, mas ali no dia a dia vai se construir alguma coisa. Então, os livros, né, que eu li desse gênero, literatura de cura, eles são muito nesse sentido. São os que eu li, né, são jovens, eu vou colocar jovens, mas 30 a mais, digamos assim, que estão aí lidando com a vida adulta, sem saber direito como lidar com a vida adulta nesse mundo que é extremamente imediatista,
que é um mundo que está totalmente polarizado, é um mundo que a gente precisa ter uma carreira de sucesso, mas que carreira de sucesso é essa se de repente só quero ser barista da cafeteria da livraria, sabe? Que é o que acontece aqui, né, com um dos personagens de um dos livros que eu li, entendeu? Mas todo mundo quer uma grande carreira. Como é que você quer ser barista? Como é que você quer ser, entendeu? Então, assim, eu acho que pega muito, e pega muito para um público, assim, 20 e poucos, 30 a mais, sabe? E é, como a Dani falou, uma volta, né, para a literatura, para a leitura. A gente tem aqui no Brasil um crítico literário chamado Ítalo Morricone, que ele tem uma frase que eu gosto muito de reproduzir e sempre falo em qualquer lugar que eu vou. Ele diz que todas as entradas para a literatura são válidas, o que importa é entrar. Então, se você vai ler fantasia, se vai ler literatura de cura, se vai ler jovem adulto, vai ler livro de vampiro, para mim tá ótimo. Leia, entendeu? Para mim tá ótimo. Leia o que você quiser. Claro que, acho que a Helena até falou isso em algum momento, se possível, se abra para outras possibilidades, saia do seu conforto literário, explore leituras densas, complexas, né, com temas mais espinhosos, como, né, questões de raça, de gênero e tudo mais. Porém, se você quer ler essa literatura, quem sou eu, né, para dizer que você não vai ler? Leia, minha filha, leia o que você quiser. Sim, sim. É outra coisa, uma coisa que eu observei também é que acho que normalmente são capítulos também curtos, né, para você estar sempre instigado a querer ler o próximo. Que normalmente esses livros também assim que acabam se tornando best-sellers, eles usam, né, um pouco dessa tática acho que o próprio Dan Brown usava essa tática que é tipo para meio que prende o leitor, né, que é você lê assim 3, 4, 5 páginas e acaba o capítulo, você, pô, o que é que vai acontecer agora? Então deixa eu continuar lendo. Mas pelo que você está falando aí dos outros livros que você leu, né, do gênero que você falou aí, que é do Nada Acontece, então talvez assim, aqui no Brasil, como a gente tem, por exemplo, um costume muito forte das pessoas que assistem novela, e as novelas na televisão, normalmente elas também ficam nessa assim de repetindo as mesmas coisas, nesse nada acontece, mas acho que não, acaba que tem que ter algum conflito, tem que ter alguma história romântica, tem que ter uma coisa assim meio bem e do mal, tem que ter o vilão da história, e aparentemente nesses livros de literatura de cura não tem essa pegada, né? Não tem assim grandes conflitos, coisas do tipo, né? Isso, sabe uma coisa engraçada? Eu não tenho paciência mais, hoje em dia, para assistir novela, por exemplo, no streaming. Quando eu chego lá, que eu vejo que é 1 hora, um capítulo de hoje tem 1 hora, eu falo assim, não dá. Não dá, desculpa, porque é justamente isso que você falou. É o nada acontece, você quer ficar naquela hora, 1 hora ali, enrolando, enrolando. Não dá. Eu quero, né? É muito Tem limite, né? hoje, né? Hoje em dia, meu Deus do céu, é complexo demais isso. Mas uma coisa aqui que eu tinha, né, separado aqui também para compartilhar, por exemplo, esse livro que eu mais gostei, que é o Bem-vindos à Livraria Yunandong, da Huang, que é uma mulher, eu li em 2023, e para mim, o que eu gostei desse livro é que foi um livro que me fez pensar bastante sobre trabalho, o tema trabalho. Eu não sei se a Elaine leu esse, não sei se você conhece. Eu achei esse quando estava pesquisando, tinha assim uma Desculpa, lista. qual livro, gente? Bem-vindos à Livraria Yungdong. Ah, não, infelizmente eu ainda não li nenhum da literatura de cura. Eu Mas vou colocar não que seja escancaradamente, né? Pelo menos não que eu saiba, né? isso aí. Eu acho que não, porque todos eu fiquei um pouco deprimida, então não deve ser. Esse é muito legal, e porque eu achei que a autora, né, através das personagens ali, ela abordou de uma maneira bastante sensível os temas do trabalho e do burnout, por exemplo. E ela é sul-coreana, e a gente tem hoje, né, um grande filósofo sul-coreano, que é o Byung-Chul Han, que fala, né, sobre o sujeito do desempenho da produção, aquele que se autoexplora, né, e que tem como consequência o burnout e a depressão. E ela justamente aborda isso. O que que você faz depois do burnout? O que que você faz quando o trabalho que você achou que ia ser o trabalho da sua vida, de repente não é, porque o que você quer é abrir uma livraria. E dá para viver de livraria,
sabe? E aí, numa entrevista que ela fala, que eu li recente também dela, ela diz assim que, eu achei bem interessante, eu até separei aqui para compartilhar, ela diz assim, não é fácil se entender na Coreia porque as pessoas estão ocupadas demais. No entanto, os personagens deste romance, por escolha ou por circunstância, pausam para refletir sobre eles próprios. Então, é justamente isso que a gente vem falando aqui. Tá todo mundo na correria, todo mundo, né, enfim. E aí, no final, eu quero só pegar um livro e ler um livro de boa, com uma historinha legal, sabe? Que vai ter uma mensagenzinha ali, como é esse específico que ela trabalha esses temas, mas que não de uma maneira muito complexa, né? Não muito aprofundada, não muito densa. Eu vou, em alguma medida, me identificar com a personagem, vai me fazer pensar sobre alguma coisa, mas também não vou entrar numa grande questão existencial, complexa. Não sei, talvez eu não levaria para terapia, alguém leve, mas eu não levaria, sabe? Mas Sim, e eu sim. gostei muito desse livro. Para mim, eu li, dentre dessa lista que circula, né? Eu li esses três, que são assumidamente, né? Pelo menos assim, pelos críticos, como literatura de cura. E, e é justamente isso: é uma mulher que está desmotivada, porque teve muitas frustrações e tal, de trabalho, relacionamento, e ela decide deixar tudo para trás para colocar esse sonho em prática, que é abrir uma livraria. E aí vai dar certo. E é bem contemporâneo, assim, porque no meio do processo ela vê que ter uma ligação com a internet, fazer um book talk, abrir a livraria para pessoas, para receber escritores, né? Atrai público. Então tem uma questão ali também do mercado editorial. Como é que funciona uma livraria pequena? O que é que a gente pode fazer para atrair público, né? Como sobreviver com a livraria de pequeno porte. Então é bem legal, foi um dos melhores que eu li até agora. Sim, sim. Outra coisa que eu ia comentar é essa crise, né, dos 30 anos hoje. Eu li muitas coisas assim que na nossa a geração, principalmente dos nossos pais, era daquele tipo assim que a pessoa não largava o trabalho porque estava exausto, porque estava consumindo tempo, porque estava infeliz. Tipo, se você tem um trabalho, é um trabalho que ao ver das pessoas é bom, você ganha um dinheiro razoável ou bom, tipo, você vai ficar nesse emprego pro resto da sua vida, porque é o seu destino, digamos assim. E a gente tem percebido, né, em pesquisas com a geração de agora, é que o pessoal não quer saber disso, ele quer estar mais interessado num trabalho que, de alguma forma, a pessoa seja feliz, que não seja só. A pessoa não quer ser um workaholic que vai trabalhar 50, 60 horas por semana e tal. Então, acho que esses livros já são também um reflexo dessa geração, né? Que é tipo, isso de querer abrir isso que você falou, né? Um sonho de abrir uma livraria, uma coisa assim que é, pô, mas como assim? Ninguém mais lê livro, ninguém mais compra livro, todo mundo agora tem Kindle, por que que você quer abrir uma livraria, né? Então, acho que essa literatura de cura acaba fazendo todo sentido, né? Nos dias de hoje, né? Tipo, um pouco de fuga, mas também um pouco do reflexo do que a gente está vivendo, né? Querendo uma vida talvez sem tantos conflitos. Já basta as redes sociais, né? Que são movidas por conflitos cretinos, ou às vezes até interessantes, mas discutidos de forma cretina, né? Então acho que é importante ter aí esse ponto de vista, né? Essa visão para que seja um reflexo, né? Do que as pessoas estão passando, né? Como é que você enxerga isso, Elaine? Eu acho que com certeza com relação a esse lance do mundo do trabalho, a gente vê a nossa geração, minha e do Ramon, né? Não sei quantos anos Jennifer tem, mas 35 mais, já tô aí, né? 30 mais, 35 mais. aí, né? A nossa geração já é, Aqui a gente é 40 a mais, a gente é 40 a mais, no caso. E aí a gente é mais, eu acho que eu me sinto um pouco mais próxima da geração dos meus pais, né? Que é essa que arranjou um emprego, tá bom. Agora já, por exemplo, o meu enteado, que é da geração Y aí, eu acho, ele tem 26, 27 anos no máximo, ele já mudou de emprego N vezes, né? Nunca tinha trabalhado no presencial, né? E você vê realmente assim, não estou feliz nesse emprego, eles não me
Eles não me dão um feedback, eles não me fazem críticas. Foi a primeira vez que eu ouvi na vida, assim, mas eu tô chateado. Mas por que você tá chateado? Porque eles fizeram uma reunião comigo e não me fizeram críticas. Então, assim, você vê que é uma geração que gosta muito de. É claro que não dá para generalizar, né, gente? Cada um é cada um, mas eu entendo que é uma geração que, em regra, gosta muito de desafios e tem mesmo isso. Eu acho que o mundo do trabalho vai ainda, ele está aí mudando muito, principalmente depois da pandemia. Tem esses jovens que de fato não querem se matar de trabalhar, até porque eu acho que tem a ver também isso com esse lance do fear of missing out, né? Uma galera aí igual Tássia, meio que já nasceu com, sei lá, com o celular na mão, nem sei, não sei, mas essa galerinha, e eu acho que concordo plenamente com o Ramon, que às vezes essa literatura de cura pode ser mesmo, deve ser mesmo um reflexo dessa nova essas pessoas que hoje em dia elas querem outra coisa, outras coisas, né? Enquanto, igual o Jennifer falou, né? Esse lance confrontar essa questão mas que a gente tem que ter sucesso. E aí vem um livro e fala que não, eu só quero abrir uma livraria. Eu só de ouvir você falar, Jennifer, você contar a história, né, desse personagem, já me deu um alento, assim, porque imagina ler que você não é obrigado a ser uma pessoa bem-sucedida, né? Esse seu personagem, a gente até meio que quer se colocar no lugar desse personagem, né? Porque, de fato, as coisas estão muito aceleradas mesmo. E eu concordo com o Ramon. Talvez essa geração aí Y aí para frente venha para dar tomara, né? Isso pelo menos são as minhas preces, venha para desacelerar um pouco o mundo, né? Até porque senão o mundo se acaba e aí danou-se, né? Sim, com Agora, deixa eu certeza. só vocês estavam falando, enquanto vocês estavam falando, eu dei uma pesquisa aqui sobre essa questão da leitura no Brasil, só para trazer aquele dado que eu não trouxe no início. No Brasil, 44% da população não lê e 30% nunca comprou um livro. Então, assim, só corroborando o que Jennifer disse, né, que a questão da leitura no Brasil é tão tensa, ao ponto de que 30% da população brasileira nunca comprou um livro, né? Então, assim, isso é muito, eu particularmente acho isso muito triste mesmo, porque eu acho que a leitura, ela ajuda a gente não só a descobrir outros mundos, né, como esse da literatura de cura, como outros mundos fantásticos, quando a gente quer, como disse Ramon, né, às vezes dar uma escapada, dar uma fugida da nossa realidade, que é realidade, né, então ela nem sempre vai ser como a gente quer, ou quase nunca, mas ela também, a literatura ensina a gente, como eu disse, ensina a gente, eu acho que a literatura ensina a gente a pensar, sabe? Concordo com Jennifer também. Quem sou eu para dizer que a pessoa tem que ler, tem que não ler? Agora sim, eu pago muito pau para pessoas como Jennifer, como a minha amiga lá que conduz a roda de leitura. Então, essa minha amiga também tem uma empresa de, de escrita criativa e ela está promovendo essa roda de leitura já é o terceiro ano. Eu pago muito pau para essas pessoas, como vocês, que trazem, assim, no íntimo, essa missão mesmo, que eu acho que é de promover que as pessoas leiam e reflitam, né, sobre si mesmas, sobre o outro, sobre o mundo. Eu acho que, independentemente se é leitura de cura ou não, né, se é uma leitura de Senhor dos Anéis, quem nunca, né? Crepúsculo, quem nunca? Que eu acho que ela vai. 50 tons de cinza. Não, esse eu não li, não. Eu não li. Esse tinha uma piada no Saturday Night Live que era tipo, era uma paródia de uma propaganda de um Kindle, que era tipo assim, uma mãe, dona de casa, que tem filhos, não sei o quê, e aí tipo, algum filho, alguém entra no banheiro e tá lá a mãe lendo 50 tons de cinza, tipo, numa banheira, alguma coisa assim, aí tipo, mamãe, por que você tá lendo isso, não sei o quê, então é tipo, compre um Kindle, que aí ninguém vai saber a capa do livro que você está lendo. É verdade, você vê? Vai ali propagando uma válvula de escape, provavelmente para uma mãe cansada. Então, eu acho que quem promove esse tipo quem fomenta a leitura de toda forma, assim, eu pago muito pau, acho que vocês são extremamente
pessoas necessárias e que, independentemente de se leitura de cura ou qualquer outra leitura, eu acho que o importante mesmo é a gente ler e refletir sobre nós mesmos. Agora também, né, gente? Vou fazer aqui. Estou falando isso, mas eu já tive, por exemplo, uma estagiária que ela era, acho que até hoje era a pessoa que eu mais conheço, que ela mais lia na vida. Ela era, assim, fantástica, no sentido de volume de livros. Então, ela lia muito, e aí, mas ela só lia realmente uma literatura, como é que fala? Tipo de teenager, de adolescente. Então, Infanto juvenil, sei lá. aí eu fiquei um pouco preocupada, assim, porque eu falei, ô, fulana, vamos ler outras coisas também, que é como Jennifer também falou, assim, procure também um pouco, às vezes, sair do seu conforto ali, como tudo na vida, né, gente? Como tudo, procure sair da sua zona de conforto para que você conheça também outras coisas e possa ter também opinião sobre outras coisas. Porque com essa minha estagiária, eu me lembro que eu pensei assim, não, isso daí é mudar, amadurecer, tem que amadurecer, uma hora ela vai amadurecer. A menina, fiquei com essa história de amadurecer, a menina falou e apodreceu. Então, acho que até hoje lá, deve estar com 30 anos lendo literatura teenager, assim, aí é só a minha opinião, tá, gente? Eu, particularmente, acho que a pessoa, vez ou outra, deve sim sair da zona dela de conforto, para a gente também pensar o mundo de outras formas, em outras plataformas, entenda-se livre. Mas essa sou só eu. Só abrindo um parêntese para comentar isso que você falou do percentual aí de leitores, né, aqui no Brasil. Eu só lembrei do negócio que acabou virando um meme, né, que a gente tem isso, né, da questão da elite intelectual, coisa do tipo, que aí Pedro Bial estava entrevistando o Sérgio Moro, aí foi perguntar, você gosta de ler? O que é que você anda lendo? Ele, eu gosto muito de ler biografia, assim, qual foi a última que você leu? Ele, então é tipo assim, só na. Ou virou moda, né? Na pandemia a galera ia fazer videochamada, e aí, tipo, ia fazer videochamada na biblioteca de casa, com a estante, com um monte de livro, aí que algum juiz, um cara que tinha uma parede de livro falso, então ainda tem Aí isso, né? o cenário do cara caiu. Pois é, ainda É. tem esses micos, mas enfim. Mas, Jennifer, deixa eu te perguntar uma coisa. Vai que você que já leu aí 3 livros, você disse que gostou de um, mas e aí, literatura de cura? Pensando como boa leitura. Não, boa leitura não sei se é a melhor forma de dizer, mas são livros bons ou servem só para esse mesmo de ser uma forma de aliviar mesmo a vida? Olha, que pergunta complexa, né? Imagine. Claro, a gente tem que instigar Porque esse tipo de Você reflexão aqui. tem que definir o que é um livro bom. o que é um livro Sim, bom, o sim. que é um livro não bom, né? Enfim, É. olha, Não, só abrindo parênteses, é isso em cinema também, que é um pouco mais da área que eu uhum, entendo um pouco mais, tem muito essa discussão, né? Muitas vezes chama assim, filme de arte, filme cabeça, só que muitos críticos defendem, não, velho. Qualquer filme é filme, qualquer filme é arte. Pode ser um negócio que foi bem realizado, bem construído, e pode ser um negócio que não seja, né? Aí a parte da crítica seria isso, né? Você tentar definir através do uso da linguagem de cinema e tentar definir, usando alguns critérios, se o filme é bom ou ruim. Em uhum, literatura, você vai ter outros critérios, né? A forma de escrever, como o livro te prende. Aí daria um podcast só sobre isso, né? Discutir se o livro é bom ou ruim. Mas é, tentando entrar nessa seara aí, nem que seja de forma mais superficial, como a gente poderia dizer que pelo menos dos livros que você leu, você gostou, não gostou? Tem uns são interessantes, outros são meio chatos. Vamos começar a falar um pouco mais sobre os livros em si, né? Não como o gênero, digamos assim. sim. Então, eu acho que tem espaço, tem público, né? Tanto que é um sucesso de mercado editorial, enfim, tem editoras brasileiras que estão investindo nesse nicho literário. E eu percebo também que é um público muito diverso, então tem gente nova, tem gente mais velha, né?
a motivação para ler é muito talvez, de encontrar essa leitura reconfortante que sempre existiu, né? Tipo, a editora Arqueiro, como eu citei, tem um selo Romances de Hoje, que nada são mais que leituras reconfortantes, né? A única diferença que a gente pode dizer assim é que esse gênero literatura de cura vem muito dos japoneses, né? Dos sul-coreanos, né? Que é o que é diferencial, mas nós temos livros norte-americanos, né, ingleses, que também, inclusive, a Biblioteca da Meia-Noite, né, de um... ele acho que ele é inglês, né, não lembro agora exatamente O nome se... do cara é Matt Haig, deixa eu eu olhar acho aqui. que ele é. Provavelmente deve ser Eu acho que ele é. E em inglês. eu acho que ele é inglês, o Matt. Inclusive, eu li outro livro dele que é de não ficção, que é o... Esqueci. Mas esse aí é um livro da capa preta. Os Hadley. Não, peraí que eu vou pegar aqui. Tá logo aqui. Observações sobre um planeta nervoso. É bem interessante esse livro dele também. Mas, então, e a gente tem aqui também no Brasil, a gente tem literaturas reconfortantes aqui no Brasil, tem um grande sucesso editorial que não é brasileiro, não é sul-coreano, não é japonês, que é o Headsporter, né, que virou também série da Netflix, que são os quadrinhos, né, que são os Ah, meninos, sim, que são sim, o sim. casal, né, conta a história, né, de jovens, adolescentes, relacionamento homoafetivo. Então, é uma febre e nada mais é do que a literatura de cura, porque é tudo o que a comunidade, né, gay queria ver, um romance gay que dá certo, sabe? Que não é drama, que não é pesado, que não é a família não aceitando, que não é a galera presa no armário, discutindo temas muito profundos e complexos da contemporaneidade, que é a questão da aceitação da sexualidade, mas de uma maneira muito bonita, muito sensível, que conquistou o grande público. Literatura de cura também, sabe? Então, assim, tem público, eu percebo que existe uma fórmula também, né, de como escrever esse livro, então o tamanho, os capítulos curtos, como você bem disse, isso também faz parte, né, da linguagem, da construção da linguagem desse tipo de literatura, e vai muito do leitor, do nível, eu acredito, né, do nível de tolerância do leitor e do nível de literatura que a pessoa está acostumada a ler. Porque, por exemplo, para mim é muito óbvio, se você é uma pessoa que está acostumada a ler clássicos, seja eles brasileiros, internacionais, russos, o que for, cara, vai pegar um livro desse para ler para quê? Só para falar mal? Não é a sua praia, entendeu? Não é. Você está acostumado a ler livro de 300, 600, 1000 páginas. Você vai pegar um livro de 200 páginas, que é considerado literatura de cura, que muita gente pode chamar até de autoajuda, sabe? Não vai, né? Você não vai. Então, acho que nível de tolerância para sair da sua zona de conforto e aceitar que, pô, não é a minha praia mesmo, eu não vou ler, deixa a galera ler, sabe? Isso é uma coisa que a Elaine falou, né, que na questão do trabalho que a gente faz na roda de leitura, do clube de leitura, né, e uma vez uma participante do clube, ela me disse assim, eu te admiro muito porque você lê de tudo. Aí eu falei, eu leio de tudo porque faz parte do meu trabalho também, né, como essa pessoa que incentiva a leitura, a literatura, então eu lido com diversos públicos, então eu vou chegar para você e vou conhecer um pouco do seu perfil, a mãe vai dizer, cara, não leia literatura de cura, porque não é essa a vibe. Você acabou de me dizer que tá lendo livro sobre cinema. Eu não vou te indicar um negócio desse, né? De jeito nenhum. É a mesma Mas coisa. o Heartstopper eu li, é massa, É gosto muito massa, bem. né? Que bom. Uhum. E é até curioso, né, que o Heartstopper Mas você leu porque era história em quadrinho? Sim, eu comecei a ler, Ah, eu li na História em Quadrinho, depois que eu vi, né, que a autora é a Alice Oseman, que, na verdade, ela escreveu um livro que é sobre a irmã mais velha de um dos sim. personagens, e aí tinha esses dois personagens, né, que formariam um casal gay, e aí ela resolveu fazer um quadrinho, um romance sobre eles, e acabou que isso fez mais sucesso do que o que ela É, tinha escrito antes. exatamente. Então, assim, então é o que eu falei no início, são bons para um determinado público, né?
eu me arrisco, eu leio de tudo, gente, eu leio de tudo, eu tô sempre tentando ler de tudo, porque, como eu falei, faz parte, né, do meu trabalho como curadora e tudo mais, mas, assim, eu não tenho muito preconceito, não, acho que a única coisa que eu talvez tenha preconceito é mais com aqueles romances eróticos, tem horas que eu acho bizarros, né, mas eu sei que existe um grande público também para eles, né, Sim, sim. e eu não sou, então não leio. Eu falo, gente, eu tentei, pelo menos eu tentei. Cheguei lá, vi que não era minha praia, voltei porque é o que eu gosto, né? Então, assim, por exemplo, A Biblioteca da Meia-Noite, né, falando já agora dos livros, que foi um grande sucesso, especialmente, né, no TikTok, e ainda tem muita gente que lê e tem curiosidade de ler. O que me cansou foi a própria personagem em si, né, a Nora, que ela está insatisfeita com a vida, ela encontra essa oportunidade de testar outras vidas, né? Então, a cada momento ela vai testando, e se minha vida fosse desse jeito? E se em vez de, sei lá, eu não lembro agora, pronto. Se em vez de seguir uma carreira mais tradicional, eu fosse ser nadadora profissional, né? Então ela vai testando essas possibilidades. E isso, para mim, apesar de ser um livro que não é muito grande, ficou cansativo. Teve um momento que eu falei assim, mulher, só aceita a vida que você tem, pelo amor de Deus. Aceite, mulher, que dói menos. Entendeu? Aí eu comecei a achar ela chata, birrenta, mimada, entendeu? Eu falei, cara, não dá. Mas eu Tipo, também amiga, não tem como te não defender. tem, não dá para te defender. Então tem uma hora que cansa, assim. E esse recurso, né, de você viver outras vidas, a possibilidade de você viver outras vidas, é um recurso que é muito utilizado na ficção, de modo geral. Eu, por exemplo, li a Biblioteca da Meia-Noite ano passado, foi 2023, e esse ano, 2024, no início desse ano, eu li um livro que é Em Outra Vida, talvez, de outra que é bem famosa também, que é a Taylor Jenkins Reid, né, que é a autora de Daisy Jones and the Six, que é a autora também de Que virou série, né, ano passado, que também teve um Isso, hypezinho. que virou série no passado, foi. Eu já li vários dela, e o mais famoso é Evelyn Hugo, né, que Os Sete Maridos de Evelyn Hugo é o mais famoso dela. Esse eu não conheço. Mas em outra vida, talvez, exatamente essa brincadeira com o e se, né? E se você tivesse a oportunidade de viver uma vida de uma maneira diferente, né? Daquela que você vive. E eu gostei muito mais desse, porque ela soube usar esse recurso do e se de forma muito mais breve do que o Match na Biblioteca da Meia-Noite. Então não ficou tão cansativo assim. Foi um livro um pouco melhor de ser lido. Mas aquele da Biblioteca da Meia-Noite não aguentava mais. Eu falei, sim, gente, eu já entendi que você quer explorar todas as possibilidades, menores que sejam, mas já deu, né? Vamos aceitar que o bom é o aqui e o agora? Não tem jeito, né? Então, eu não gostei por isso, eu achei que ficou cansativo, apesar de ser curto, né? E Mais ou menos, né? Tem 300 é, páginas, né? e o Bem-vindos à Livraria é o que eu mais gostei, né? Que eu já comentei aqui. Um outro que eu li foi Meus Dias na Livraria Morisaki, que é de um japonês. Esse eu achei legal, lembra muito essa questão, né, dos livros, né, da mudança que a literatura e que os livros podem fazer na sua vida. Então, é uma mulher, na verdade, né, que ela também passa por uma desilusão, enfim, e aí ela acaba que recebe a ligação de um tio, que ela não via há muito tempo, e esse tio, que é um homem meio estranho, assim, né, um famoso excêntrico e tal, chama ela para ajudá-lo nessa livraria que está na família há muito tempo. E ela vai muito assim, tipo, não entendo nada de livro, não sei de nada de literatura, o que é que eu vou fazer lá? Se como a vida dela tava uma merda, ela falou, não tem nada a perder, vou lá, né? Mas mesmo assim fica assim, ó, é por pouco tempo e tal. E lá ela começa, né, meio que a contragosto, enfim, a viver essa vida de uma livraria pequena, né? E a se envolver com todo mundo, com os frequentadores da livraria, né? Com o pessoal dali da redondeza, e isso vai mudando ela um pouco, né? Então é mais um livro sobre recomeço, sobre
o quanto a literatura, os livros, né, e as conversas com essas pessoas que gostam de literatura e livro trazem. Como eu já li vários livros com essa pegada, foi só mais um, entendeu? Sim, sim. Foi só mais um, Mais do mesmo. mais do mesmo, né? Aqui mesmo, a gente tem um outro que também entra nessa questão do literatura de cura, mas que não circula muito nessas listas, porque ele já é um pouco mais antigo, e eu li quando eu comecei nessa pegada justamente de leituras leves, que é o... Peraí, para não falar o nome errado do livro. A Livraria dos Finais Felizes. Olha o nome. Eu peguei esse livro justamente porque eu sabia, aqui vai ter final feliz, está no título, né? Então, assim, não tem como correr. E é mais uma vez aquela história, né? O poder transformador da literatura, dos livros. Mas era o que eu queria ter lido, né? Então foi bom também. Eu acredito muito nisso, sabe? Do livro que você precisa ler em determinado momento. Independente se ele está na categoria de cura, de leitura densa, leitura de drama, o que for, Sim, sim. né? Então, tanto que existe, né? Não sei se vocês conhecem, existe a biblioterapia, né? Não conheço esse termo. A biblioterapia é uma prática, né, que utiliza textos literários e algumas atividades relacionadas a esses textos como ferramentas de apoio para o tratamento de pessoas com algum tipo de transtorno, com algum tipo de doença, depressão, ansiedade, sabe? O que você imaginar. Então, é utilizada na psicoterapia, né? E um dos livros mais interessantes, assim, que serve, né, como guia para essa biblioterapia é o Farmácia Literária, que as autoras, elas juntaram 400 livros, que elas dizem que vão ajudar a curar males como depressão, dor de cabeça, coração partido, né? Então, ali é um guia mesmo. Qual é o seu problema? Então, deixa eu te receitar aqui esse livro que pode te ajudar, né? Falando assim, a grosso modo, né? E aqui no Brasil, a gente tem diversos cursos de formação de biblioterapeutas, tem até, inclusive, uma pós-graduação, Olha, uma profissional que eu acompanho o trabalho dela é a Carla Souza. Ela tem Instagram, tem YouTube que chama Doses de Biblioterapia, né? Então, são pessoas que são formadas, assim, no sentido de que qual é a palavra que você está precisando agora? Qual é o tipo de livro que você está precisando agora que pode te ajudar com essa questão que você está passando, seja de ordem emocional ou ordem física, né? Então, o texto literário ele é utilizado nesse fim. Então, eu também acredito muito nisso, né? Eu estou meio triste. Então, lê esse livro aqui, porque a personagem passou por algo semelhante, né? Então, tem gente que é mais suscetível, mais sensível, né? A, a se deixar ser transformado ou afetado, né, por um texto literário, e aí, por isso, existe a biblioterapia, né? Nada mais, nada menos que literatura que cura. sim, sim, com certeza. No final das contas, esse termo, né, de literatura de cura é mais uma forma também de criar um gênero que você tornar mais fácil, né, digamos assim, de você vender seu livro, né? Tipo, quando Sim, acaba caindo numa generalização desse tipo, acaba que um rótulo, né? Por mais que tenham variações, né? Tipo, acaba que facilita, né? Tipo, você vender para o leitor, né? Porque às vezes com um livro, né? Você só tem a capa, um resumozinho, então para você conseguir convencer a pessoa a comprar, né? É diferente, tipo, no quem assiste série, filmes, e principalmente agora que o pessoal prefere muito mais, tipo, assistir em casa usando um serviço de streaming, que é tipo assim, você vai lá, dá um play, se você não gostar, você cancela, dá outro. isso. Com literatura, a não ser que você tenha a assinatura de um Amazon, qualquer coisa, né, que seja, tenha Uhum. direito aos livros lá, né, você vai pensar duas vezes antes de gastar 40, 60, 80 reais num livro, né, então ainda acaba pesando um pouco disso. É só fazendo uns comentários, você falou que não gosta de romance erótico, e eu acho até, pensando na questão a adaptação do cinema, eu sempre comentei que livros tipo 50 Tons de Cinza, Bruna Surfistinha, tipo, não tem como isso funcionar no cinema, porque na literatura você tem a questão do poder da sugestão, da imaginação, né? Sim. Então, assim, se você pega isso e transforma num filme, é um filme pornô, então, assim, Uhum. você não tem como vender isso. Então, você tem que
você tem que tornar algo mais imaginativo, né? Tanto que até faço piada, dentro do mundo do cinema, teve uma época que o que seria um equivalente à literatura de cura era o que eles chamavam feel good movie, filme para você se sentir bem. Então era justamente esses filmes que tinham esses finais edificantes, que o personagem passa por uma jornada que não tem grandes conflitos, coisas do tipo, mas eu mesmo nunca gostei dessa denominação, que aí eu fazia a piada ao contrário, dizendo, cara, para mim, feel good movie é, sei lá, é filme pornô, é que no final você vai sentir um prazer de alguma forma, então eu não gosto de usar esses rótulos, mas eu sei que, assim, na literatura, às vezes é mais interessante ter isso, e no próprio cinema você tem gêneros, né, tem comédia, aventura, terror, então você acaba, por mais que no final das contas, quando você for assistir o filme, ele não seja 100% daquele gênero, mas o gênero acaba ajudando um pouco, né? Aqui em casa mesmo, quando eu estou junto com minha esposa, né, tá? Se a gente quer definir e aí, filme, o que a gente vai assistir hoje? Aí tem dias que ela tá assim, não, eu quero assistir um filme que eu não preciso pensar. Eu falei, mas como é que você vai assistir? Você vai ler a legenda, você vai ter que prestar atenção na história, você vai pensar. Aí ela criou essa piada, né? Que tipo, filme que não Ah, é eu para super pensar. entendo ela. Eu também super entendo, né? Que você vai ver, sei lá, um Interestelar da vida, aí Sim, danou, sim, né? exatamente. Então é por isso que eu tô fazendo É essa por comparação isso, com o cinema, né? Justamente para não. O que eu quis dizer de eu perguntando, né, do que é bom ou não, é porque assim, no mundo do cinema, quando você vai assistir um filme, ele vai ter a proposta dele, né? Então, se a proposta do livro é ser uma literatura de cura, quer ser essa coisa que a gente dos clichês, né, das coisas que definiriam ele, que é tipo, não ter o conflito, você sabe que o final vai ser feliz, ele não vai propor grandes reflexões, mas se ele é bem escrito, tipo assim, você se entra na história, você é fisgado, então eu estava querendo falar de ser bom nesse sentido, né? E porque, como você mesma falou, né? Você lê alguns são bons, outros não, né? Então, assim, não é porque é literatura de cura que vai ser bom ou vai ser ruim, né? É só um gênero mesmo para a gente definir e acaba que isso que você falou também de indicar os livros para os leitores, né? Também isso só me lembra tipo da época de locadora, né? Que o cara chega lá, saudades. a pessoa chega lá na locadora e justamente, pô, me indica aí um filme bom aí. Cara, filme bom. Me diga aí um filme que você gosta. Aí o cara diz, sei lá, Titanic. Então você tem que indicar alguma coisa que siga nessa linha, porque para a pessoa o filme bom é Titanic. Não adianta você dizer para ele, não, você tem que assistir Poderoso Chefão, qualquer coisa, porque foi considerado o melhor filme, mas a pessoa vai assistir e vai achar chato. Então não adianta, né? Então é bem isso que você falou mesmo, pode servir também de uma porta de entrada, coisas do tipo, né? Então é importante aí dessa literatura, essa categorização, mas que no final das contas é o que você falou, né? É um livro e que você pode gostar ou não gostar e paciência, né? E você, Elaine, o que é que você acha aí disso depois de toda essa conversa aí, você participa, né, desses grupos de leitura, o que é que você acha dessa categorização de literatura de cura? Eu achei ótimo. É igual você, eu concordo com o que você falou, assim, que assim, a gente trazendo aí para o mundo do cinema, né? A gente tem mesmo drama, comédia, tem dias que a gente tá para, igual você falou, que Tássia, né? Tem dias que hoje eu quero assistir um filme que eu não preciso pensar, porque eu tô muito esgotada mentalmente, né? Então eu acho que trazer esses gêneros também para a literatura, como sempre teve também, né? Fica um pouco parecido com sempre, ficção, né? Mundos imaginários, não sei, biografia, enfim, eu acho que isso é sempre muito norteador, né? E aí, como o Jennifer disse mesmo, veja qual é a sua tolerância mesmo. Concordo com tudo que ela falou mesmo, veja. E no meu caso, eu também sou um pouco como Tássia, assim, hoje achei muito, muito engraçado que no podcast da semana passada, você, Ramon, comentou que vocês também inventaram um gênero que é seriado de comer.
que é aqueles que vocês gostam de assistir, mas quando vocês estão comendo, porque vocês não precisam prestar muita atenção, que vocês não vão perder grande coisa, vão continuar entendendo a narrativa ali do rolê. E eu achei isso hilário, porque tem seriados de comer, tem seriados que a gente não está querendo pensar, né? Eu acho que a literatura funciona assim, para mim também funciona um pouco assim, e, e literalmente funciona. Então, se eu quero ler um livro que, pô, tô sem. Por exemplo, um livro que realmente eu não tenho mais tolerância, mas talvez eu volte um dia a ter, mas é livro de autoajuda, igual o Jennifer falou da literatura erótica e tal. Eu não tenho mais tolerância para ler autoajuda, porque já li muito também para, né? Já tirei ali o suco do que na época para mim foi útil e foi super legal. Então também não vou ficar criticando só porque na época ou porque agora eu acho que isso né, não me é útil. Não, me foi útil. Eu acho que a gente transformar em gêneros ajuda o leitor a se situar. O mais importante mesmo, que eu acho que de tudo isso, é ter um pouquinho de autoconhecimento para a gente entender em que momento da nossa vida, do nosso dia a gente está, né? Para a gente ler algo que nos faça sentido, que nos faça nos sentir bem, né? Se eu quero ler uma coisa densa e aquilo vai me sentir bem, vai fazer eu me sentir bem, vai fazer eu, né, expandir outras reflexões na minha mente, ótimo. Se eu não quero ler, se eu quero ler literatura de cura, porque vai me trazer aquele aconchego, aquilo que eu estou precisando, porque meu dia deve ter sido uma merda. Não, também, ou eu só estou querendo uma literatura de aconchego. Acho ótimo também, acho super válido. Sim, sim. É só fazer uma piada com autoajuda. É, é o que a gente está falando, né? Como qualquer gênero, vão ter as coisas que são interessantes e outras que não, né? Dentro de autoajuda vão ter realmente livros que podem te ajudar nessa jornada de autoconhecimento, você ler coisas de temas que te interessam, mas obviamente sempre vai ter as enganações, as coisas bizarras, tipo como ficar rico lendo esse livro. Tipo, cara, se você teve que escrever esse livro, não, véio, não tem como ficar rico só com essas dicas, sabe? Sempre vai ter essas coisas de Felizmente, enganação. esses golpes aí estão em tudo quanto é audiovisual, né, minha gente? Porque tem esse bando de gente aí que agora todo mundo virou coach, né? Então, tem gente que é séria e tem gente que não. Então, realmente é preciso saber discernir aí, até para a gente não perder tempo, né, gente? Porque sem tempo, né, irmão? Para a gente ficar lendo livro que não gosta, ouvindo coisa que não quer, enfim, eu acho que também ter uma leitura seletiva, eu acho que é importante. Voltando aí, a gente volta no que Jennifer falou. Veja aí a tolerância também, né? Que você está disposto mesmo. Relembrando o seriado de comer, né? Porque eu também tenho o seriado de comer, o seriado de dormir, mas aqui A eu gente tenho. fez até piada com você lá, que tipo, Eu pô, vi. né, a pessoa gosta de relaxar assistindo a série que é de uma mulher que investiga ossos nos crimes, tipo, né, não vou julgar, né, Eu cada um super tem... entendi isso também, eu super entendi. Pior que eu durmo mesmo, gente. Quando eu penso que não, eu tô dormindo. Mas. Tá aparecendo aquela mensagem, né, da Netflix, você ainda está aí, tem Aham, certeza? e aí, aqui eu tenho uma categoria que é a série de adolescente fazendo merda, que é o que mais tem no Netflix, inclusive, né? E é quando eu não quero pensar, É quase uma série documental, né? quando eu não quero pensar, é essa série que eu dou play. Porque eu sei que é só eles fazendo merda, e eu olhando assim, falando, não vai dar certo, mas eu tô aqui, entendeu? Então, assim, pra mim é o auge. E eu amo, amo, amo mesmo. E é justamente isso, é tanta coisa que a gente já passa no dia a dia, que num momentinho ali eu vou querer uma coisinha, né? E na literatura a gente também tem isso. Eu tenho uns livros o gênero, né, que vai me ajudar a sair da ressaca literária, que é literatura de suspense ou literatura policial. Então, se eu estou muito. Geralmente, minhas ressacas vêm, ou seja, por cansaço mesmo mental, ou porque eu li alguma coisa que foi muito complexa, muito profunda e que, enfim, me desvastou, né, que acontece com frequência. E aí eu vou pegar o quê? Uma literatura policial. Vou pegar um suspense, uma Agatha Christie.
Eu li recentemente A Paciente Silenciosa, que é um livro que está aí também no auge, muito comentado, que é um suspense, um thrillerzinho. Então, assim, é aquele tipo de leitura que te prende. O que é que vai acontecer depois? O que é que vai acontecer depois? E aí isso me motiva, aí eu volto para o ritmo da leitura e saio da ressaca literária, né? Daquela pausa que algum outro livro me colocou. Então, a literatura de cura aqui também veio muito nesse sentido também, de tipo assim, quero uma leitura leve, como eu falei, para dar um respiro aí nas outras coisas densas. Seja uma outra leitura densa ou a vida de modo geral mesmo, né? Então, acho que a gente acaba categorizando também. Que bom que nós somos leitores versáteis, né? Porque assim, a gente pode ler várias coisas, né? Nós temos tolerância, né, para ler diversos gêneros, né? Porque a pessoa que fica só lendo uma coisa o tempo todo não vai poder ter esse dinamismo que a gente tem, né? Então, eu brinco também que eu sou uma piriguete literária assumida. Então, assim, eu tô lendo um boa livro definição, aqui. gostei. Tô lendo um livro, mas tô flertando com o outro, tô paquerando o outro, tô lendo um capítulo de outro ali também nos intervalos, entendeu? Então, assim, é uma relação totalmente não monogâmica, É uma relação promíscua. total, entendeu? Eu sou uma piriguete literária assumidíssima, todo mundo fala, ai, como é que você consegue? Eu falei, gente, é mais divertido, né? Mais divertido. Se eu cansei de um livro, principalmente quando é um livro, né, grande, ou então quando ele é muito pesado, assim, aí não, hoje eu vou dar um respiro aqui, vou pegar outra coisa para ler. Então, tô ali, né, lendo um, mas paquerando o outro, e assim vou seguindo. Uma hora um vai ficar. E como um bom baiano, já estou pensando em várias piadas de duplo sentido, com você falando aí de muito grande, muito pesado, mas não Meu vamos Deus entrar do céu, quem aguenta? Deixa eu só fazer claro. aqui uma correção. No momento eu falei que um livro é A Livraria dos Finais Felizes, mas o título é A Pequena Livraria dos Sonhos, que foi o que eu mais gostei, que é do Romances de Hoje, né, da editora Arqueiro. A Livraria dos Finais Felizes foi um outro livro que eu não gostei muito, não. O que eu mais gostei foi A Pequena Livraria dos Sonhos. Eu fui recuperar aqui no meu estudo. Fica eu vi que tem esses clichês, né? Que é tipo a biblioteca, a livraria, e acaba confundindo, né? Tudo a mesma coisa, né? Muitos, muitos, muitos. Mas muito bem, então acho que a conversa já rendeu bastante. Acho que podemos ir para as conclusões aí se é que a gente chegou a alguma conclusão no final das contas. Eu cheguei. Eu quero Então, comprar um livro, esse que Jennifer indicou. Bem-vindos à livraria. Também não sei falar o nome. Huiandong. É, Esse aí, Isso aí. que você falou que gostou muito. Eu vou comprar também, vou experimentar, porque eu acho que eu estou precisando também desse respiro, assim, mesmo lendo. é, a gente tem que ler um livro por mês, e aí eu também flerto com outras leituras também. Às uhum. vezes eu me sinto um pouco sobrecarregada, assim, porque eu quero ler outras coisas, mas aí tem a obrigaçãozinha da roda e tal, que eu gosto muito. Eu acho que esse vai entrar como uma não obrigação, É. que me faça bem. Aqui, ó, se quiser, tem aqui, ó, O Milagre da Manhã. Tem aqui O Pequeno Caderno das Coisas Não Ditas. E o que a gente também o que a gente citou, que é a Biblioteca da Meia-Noite. Ah, Dizer já qualquer tem alguns para emprestar, então de repente eu já começo por algum aí. Muito bem. E você, Jennifer? Então vamos para as conclusões. Você que nos apresentou o tema, então faça aí um encerramento para a gente. Olha, eu gosto, vou continuar lendo, até porque, como eu falei para vocês no início, é um desafio pessoal para equilibrar as coisas aí. Tem vários outros na minha lista. Eu quero ler muito um que as pessoas estão comentando bastante, que é Antes que o Café Esfrie, que muita gente tem comentado. Também é de literatura de cura. Também de literatura de cura. Tem um outro também que está aqui na minha lista, que é A Inconveniente Loja de Conveniência. Esse eu Também vi ele também. Eu vi uma reportagem que estava comentando dele também. Achei isso, bonitinho o nome também, né? o nome é bonitinho também, está na minha lista. E tem
Outro do mesmo autor de Meus Dias na Livraria Murissaki tem, acho que é Minhas Noites na Livraria Murissaki, que é como se fosse uma continuação. Então tá aqui na minha listinha também. Então eu pretendo continuar a ler com esse objetivo mesmo de ser uma leitura leve, né, reconfortante, um descansozinho aí. E também como uma forma de ser, para mim, no meu caso, também uma espécie de detox digital, sabe? Porque ter esses livros que são mais curtos, né, leitura mais fluida, digamos assim, que você lê, a linguagem fácil, me tira de ficar rolando feed, sabe? Então isso para mim é um ganho. Em vez de ficar ali 1 hora, eu vou e leio um livro. Quando eu penso que 1 hora, gente, dá mais de 50 páginas. Isso não quer dizer que eu leio rápido, não, é porque dá mesmo. Né? Então, assim, para mim, é esse ganho que eu tenho, entende? E é um projeto meu, assim, também, que eu tenho, mais livros, mais leituras e menos rede social. Isso não quer dizer que eu não estou lendo no Kindle, não. Eu estou lendo no Kindle, estou lendo no iPad, estou lendo no celular, eu só desligo as notificações, por exemplo, do celular, sabe? Desligo as notificações e leio no celular mesmo. Não uso notificação há muitos anos e leio usando o celular, tranquilamente. Então, esses livros mais curtinhos, assim, eu uso também com esse propósito, sabe? E aí, por isso que eu recomendo, né? E gosto, e foi algo que entrou realmente na minha rotina de leitura. Muito Sim, bom, sim. fica aí a Boa dica dica. para os nossos ouvintes e leitores também, né? Troque sua rede social por uma boa leitura mesmo. Literatura de cura está aí para isso. Sim, com certeza. Então, agradecer aí a presença de vocês, agradecer a presença de Jennifer. Aproveite agora para fazer seu jabá, divulgue isso, onde é que podemos encontrar você. É para evitar, mas se você estiver lá nas redes sociais, aproveite para dar lá uma espiadinha. Faça aí seu jabá para a gente encerrar aqui. Então, eu tenho um blog, eu sou das antigas, eu ainda escrevo em blogs, entendeu? Eu já tive canal no YouTube e tudo mais, mas ai, cansei. Então, eu tenho um blog, né? Inclusive, antes da gravação aqui, estava escrevendo um textozinho para entrar, publicar. Então, tem um blog, é jennifergeraldini.com, meu Jennifer com 2 Fs. Eu recomecei um podcast também, tá meio capenga, mas uma hora ele vai pegar o passo firme aí. Meu Instagram também é Jennifer Geraldini. E eu tento lá no Instagram compartilhar algumas fotos que eu faço, de hobby mesmo, e falar um pouquinho das leituras, compartilhar as crônicas que eu escrevo, né? Eu escrevo crônicas e publico no meu blog. Então, eu deixo convite para todo mundo aí. Eu não sou mais. Já fui muito viciada na internet, já passei muito tempo em rede social. Hoje em dia eu tô mais tranquilinha, vou lá, visito, então não tenho enxurrada de conteúdo, não. É um negócio que o povo chama de slow content, né? Sou eu total. É que Um nem, negócio saudável, né? Totalmente saudável. é que nem a Pocilga, também é isso. E eu quero muito agradecer, né, por vocês terem me chamado para a gente conversar sobre esse tema. Eu amo falar sobre livro, leitura, literatura. Querendo aí um outro momento, tamo junto, contem comigo, adorei. Muito obrigada mesmo. E um super abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Também gostamos muito da sua participação, aceitamos pautas para as pessoas continuarem lembrando que na Pocilga também tem De o L. literatura. O L é de literatura, exatamente. Quem escrevia mais sobre livros era Bruno Quinotti, mas ele anda meio atarefado, aí anda meio sumido, mas se vocês forem lá na Pocilga e lá na parte de leitura, de literatura, você vai ver que tem alguns textos dele, tem alguns meus, mas normalmente eu falo mais de quadrinho, livros voltados para cinema, ou que tem alguma ligação com cinema, mas, enfim, a literatura é um negócio que está presente na Pocilga. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, e Jennifer, você está convidada para sempre voltar, não só para falar de literatura, mas se quiser falar sobre qualquer outro tema aí, quiser falar sobre, tipo, séries, filmes que são adaptações de algum livro que você gostou, Nossa. coisas desse tipo, a gente pode fazer sobre, fazendo a comparação. Pode falar mal também das coisas, entendeu? Falar mal de um Sim, claro, livro, falar mal de uma série. com Pronto. certeza. Então é isso, pessoal. Até o próximo programa.
Um abraço. Tchau. Tchau! Tchau, tchau. VaraCast é um oferecimento da rede Pocilga de podcasts. O nosso site é o pocilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como @Pocilga, THE Pocilga. Nosso e-mail é o contato@pocilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como a alcateia está para lobos.